nossa aula 29 de Biologia, reino monera e reino protista. Muito bem, então essa aí é a nossa aula de hoje, certo? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre o reino monera, sobre o reino protista. Eu sou o professor Virgílio, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula do terceiro ano, uma aula de Biologia, certo? Então, olha lá, preste atenção na nossa aula, acompanhe ali o nosso aplicativo, acompanhe a nossa aula. Qualquer dúvida, manda lá no chat que a gente tem lá os professores de plantão para tirar a sua dúvida, certo? Manda só comentário relacionado com a nossa aula, beleza? Então vamos começar mais uma aula. A gente vai ver agora características do reino monera, a gente vai ver quais são os integrantes desse reino, né? Quais são ali os seres que compõem esse reino. Vamos ver aí um pouquinho das suas características. O reino monera, então, ele é formado, né, por seres procariontes. Lembra o que quer dizer procarionte? Né? São aqueles seres que não possuem a carioteca. E o que é a carioteca? Olha lá, eles não têm essa carioteca. A carioteca é justamente aquela membrana que envolve o núcleo das células, né, que protege, na verdade, que envolve o núcleo, né, e protege o material genético desses indivíduos. No caso desses do reino monera, eles não têm essa carioteca, então eles são procariontes. O que mais? São seres unicelulares, eles são formados por uma única célula, como diz aqui, ó, uni quer dizer um, então é uma única célula. São seres heterotróficos ou autotróficos, né? São seres que podem ali produzir o seu alimento, certo? Ou também vão precisar de uma determinada nutrição, ok? São encontrados em diversos ambientes e possuem reprodução sexuada ou assexuada. E o exemplo dos representantes, nós temos ali as bactérias e as cianobactérias, ok? Na próxima imagem, a gente vai ver ali um exemplo da estrutura de uma bactéria. Então, essa bactéria que a gente está observando, ela tem aí esse formato, né, que a gente está visualizando. Aí, você pode observar aí esse colorido, né, apenas uma representação para a gente entender um pouquinho melhor sobre a estrutura desse ser, ok? Então, olha lá, a gente está visualizando a sua estrutura. E aí nós temos esse tipo de bactéria, ela possui algumas estruturas como flagelo, por exemplo. Esse flagelo, ó, são essa espécie de cauda que a gente está visualizando aqui, ó. Então esse flagelo vai servir para que essa bactéria se locomova. Além disso, esses cílios aqui que a gente está visualizando, ó, eles são chamados pilos. Eles servem também para atuar na captura de alimento, por exemplo, de alguns seres e também para auxiliar na sua locomoção. Então, lembra que nós falamos sobre estes seres serem procariontes? Então, eles não têm, olha só, aqui está o seu material genético, certo? Esse enroladinho que a gente está vendo aqui é o material genético da bactéria. E eles não têm uma membrana protegendo esse material genético. Ele fica livre aí no citoplasma, ele fica espalhado no citoplasma da célula, tá? Então, além dessa bactéria que a gente está observando desse formato, nós vamos encontrar bactérias, né, com formatos arredondados, né, que são os cocos, são chamadas cocos. Temos também formatos de bacilo, né, formato de bastonete, por exemplo, que são essas mais compridinhas assim. Temos aquelas bactérias, né, que são em formato de vírgula, que são é o chamado vibrião. Né? Olha só, ela tem um aspecto de vírgula, ainda tem um flagelo, que é o conhecido vibrião colérico. Né? Os cocos, eles podem vir associados, e aí elas formam os estafilococos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí algumas diversidades de bactérias de acordo ali com o seu formato corporal, como a gente pôde observar, certo? Então, olha só, a gente pôde observar um pouquinho mais aí da estrutura das bactérias, certo? A gente visualizou que são seres que não possuem a carioteca, né? Não tem aquela membrana protegendo o seu material genético. Ele vai ficar espalhado ali no citoplasma, como é o que a gente está observando aqui, no caso dessa bactéria, do nosso exemplo. E aí a gente tem outros formatos de bactérias, como a que nós desenhamos ali, para a gente conseguir
identificar e visualizar um pouquinho mais. E aí, sempre que a gente fala em bactéria, a gente já pensa logo em coisa ruim, né? A gente já pensa em doença, porque tem a bactéria da tuberculose, tem a bactéria de outras doenças, por exemplo. Mas também existem bactérias que estão associadas a coisas boas, né? Como, por exemplo, a bactéria no iogurte, né? Bactérias que são utilizadas ali na indústria para o nosso bem, vamos dizer assim. Mas, na nossa próxima imagem, a gente vai observar aí algumas doenças que estão relacionadas com as bactérias. O primeiro exemplo que a gente observa é a tuberculose, né? E o causador da tuberculose é o bacilo de Koch. Então, olha aí, você já consegue identificar que o formato dessa bactéria é aquele formato lá de bastonete, né? Aquele formato mais alongado, por exemplo. E eles, em alguns nomes de algumas bactérias, elas vêm identificando aí a sua estrutura. O contágio da tuberculose, ele é a partir das gotículas de saliva. Então, a pessoa que está contaminada, que ela está com a tuberculose, geralmente quando ela tosse, né, ou ela vai eliminar algumas gotículas na sua tosse. E essa gotícula, se entrar em contato ali com uma outra pessoa, essa pessoa acaba se contaminando também. Quais são os sintomas, então, da tuberculose? A gente vai ter aí a tosse, né, a tosse que é bem característica da tuberculose. As pessoas ali que têm tuberculose, elas têm uma tosse bem específica, né, uma tosse bem mais intensa, mais aguda, por exemplo. E aí tem a febre, sudorese, dor no peito e perda de peso. Tem tratamento para tuberculose? Tem. Existe o tratamento oferecido ali pelo SUS também. As pessoas que têm tuberculose, elas podem tomar uma medicação, fazer o seu tratamento adequado. Só que esse tratamento ele é longo, né? Leva um período de tempo maior. E geralmente, nas primeiras semanas, a pessoa já percebe uma melhora. E aí elas abandonam o tratamento. Mas é importante fazer esse tratamento até o final, porque se não for bem tratado, né, ela pode retornar, certo? E até às vezes mais intensa. Uma outra doença que a gente vai observar ali falando sobre as bactérias, né, que está relacionada com as bactérias, é a meningite. Observa aí a nossa próxima imagem. A meningite, então, ela é uma infecção das meninges. As meninges, elas são membranas que protegem ali o nosso encéfalo, certo? E aí o que vai acontecer? Essa bactéria, ela pode infeccionar as meninges, causando ali, ó, essa doença que é chamada de meningite, certo? O contágio acontece pelas vias respiratórias e como sintomas a pessoa apresenta febre alta, dor de cabeça, vômitos e rigidez na nuca, né? O que a gente está observando aí, ó, nessa imagem, a pessoa aparentemente com dores nessa região aí da nuca, né? Ela fica mais rígida, fica mais, é como se ela estivesse bem dura, né? A pessoa não consegue baixar muito a cabeça. E até uma característica da pessoa que está com meningite é que ela não consegue encostar o queixo aqui no peito, ó, justamente porque fica rígida essa área da nuca e ela não consegue baixar. Então é uma característica específica aí da meningite. Uma outra doença relacionada com as bactérias é a diarreia infecciosa. E o causador, né, as causadoras também são as bactérias, a salmonela e a shigella. Essa salmonela, ela é bem famosa, né? Principalmente ali aquelas pessoas que gostam de comer aquele 3x10, né? O famoso 3x10, ou o cachorro-quente da esquina, e aquela maionese caseira, né? Que é uma delícia, mas aí às vezes a gente não sabe a procedência, se a pessoa fez da forma correta, se ela foi armazenada da forma adequada, e essa bactéria pode se instalar, pode estar presente ali naquela maionese, por exemplo. E aí o que acontece? Você consumiu ali aquela maionese ou até mesmo aquele sanduíche ou aquele salgado, e aí você pode ter essa diarreia infecciosa. Vamos ver aí um pouquinho mais da forma de contágio. Nós temos aí, ó, água ou alimentos contaminados. Então, como eu dei o exemplo aí da maionese, dos sanduíches, por exemplo, também pode estar presente na água. E como sintoma, fezes aguadas, né, que é característico da diarreia, a pessoa perde bastante líquido, febre e perda de apetite, né? Olha aí a nossa imagem, representando aí o rapaz acabou de comer um salgado lá no terminal, mas o que aconteceu? Não estava muito bem higienizado, né, o ambiente, a pessoa às vezes que
que serviu não estava com uma luva, né? E aí pode acontecer a contaminação daquele alimento e a pessoa que consumiu pode desenvolver ali uma diarreia no caso dessa contaminação, certo? Então a gente viu aí um pouco sobre o reino Monera, as bactérias, né, e as cianobactérias e algumas doenças que são relacionadas com as bactérias. Agora a gente vai conhecer um outro reino, que é o reino protista. Observa aí a nossa próxima imagem. No reino protista, nós temos ali, ó, seres eucariontes. Olha só, então, diferente das bactérias, esses seres, eles já apresentam aquela membrana protegendo o seu material genético, né, protegendo o seu DNA, que é a carioteca, né, essa membrana envolvendo ali o seu núcleo. São seres unicelulares, aqueles que são formados por uma única célula, e eles podem se agrupar formando colônias, ou também seres pluricelulares, né? Pluri quer dizer várias, né? São muitas células, como no caso das algas. São seres autotróficos ou heterotróficos e apresentam reprodução sexuada ou assexuada. Na próxima imagem, a gente observa exemplos dos indivíduos ali do reino dos protistas. Então, o reino dos protistas, ele compreende os protozoários e algumas algas, né? E as algas. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente observa um protozoário que é a giardia. E a giardia, ela também vai estar relacionada com uma doença ali da água contaminada, por exemplo. Porque a giardia, ela pode estar na água, né? Ou aquela água que a gente vai limpar, lavar os nossos alimentos, por exemplo. Se ela estiver contaminada com uma giardia, você pode desenvolver uma giardíase, né? Que é essa doença relacionada com esse protozoário. E a giardia, ela se apresenta nesse aspecto, olha aí, ela tem alguns flagelos, né, que auxiliam na sua locomoção. E essa forma de locomoção é o que vai classificar os protistas. No caso, nós temos os flagelados, né, como a giardia, temos também os ciliados, como o paramécio nessa imagem, ele apresenta, ó, como se fossem vários cílios aqui em volta da sua estrutura, e nós temos também as algas nessa outra imagem, ok? Então, nós falamos aí um pouco sobre o reino dos protistas, né, que está relacionado ali com os protozoários e as algas, e nós também temos ali algumas doenças relacionadas com os protistas, né? Uma doença que a gente vai observar agora, que está relacionada aí com os protozoários, é a malária. Mas aí vocês vão falar, mas a malária não é através do mosquito? Então, olha só, presta atenção. A gente tem um mosquito, que é o mosquito Anopheles, né? E esse aqui que a gente está observando, ó. Se esse mosquito estiver contaminado, né? Se ele tiver ali esse protozoário, que é o causador ali da malária, se ele tiver com esse protozoário, e depois que ele picar uma pessoa, ele vai passar esse protozoário para ela. E a pessoa passa a desenvolver, então, a malária, certo? E aí nós temos ali, a pessoa apresenta alguns sintomas como febre alta, né, em alguns ciclos, por exemplo. E aí esse protozoário, ele vai lá para o fígado dessa pessoa. E aí ele se multiplica, cai na corrente sanguínea. E aí ele apresenta também, a pessoa passa a apresentar quadros de anemia, por isso que ela fica um pouco amarelada, né? Justamente por causa desse sintoma. Então, além da malária, uma outra doença que nós temos aí, que está relacionada com os protozoários, é a leishmaniose, que é o que a gente vai observar na próxima imagem. A leishmaniose, então, é uma doença que está relacionada também com os humanos, mas com os animais, como os cachorros também, né? E ela está relacionada com outro protozoário. Se a pessoa tiver contato ali com esse protozoário, ela pode desenvolver alguns sintomas. E ela apresenta ali, pode apresentar feridas, né, pelo corpo, como essa que a gente está visualizando aqui, ó. E essas feridas, elas têm essa característica, ó. Elas são feridas bem avermelhadas, e tem essa borda, ó, um pouquinho mais inchadinha, assim, tem uma borda um pouquinho mais elevada, né? Então ela tem a característica ali da leishmaniose, que a pessoa passa a desenvolver e apresenta como sintomas algumas feridas, né? Também é possível fazer tratamento, é importante as pessoas que criam cães, né, fazer a vacinação correta desses animais, ok? Muito bem, então a gente pôde conhecer um pouco mais ali
sobre o reino Monera e o reino Protista, certo? Vimos ali suas características e os representantes que compõem esses reinos. Agora nós vamos ali para mais uma dinâmica local interativa. Muito bem, então olha só, nós temos aí 3 questões na nossa DLI, leiam com atenção, qualquer dúvida manda no chat lá que os professores estão acompanhando e daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, estamos de volta agora para conferir aí a nossa DLI. Temos 3 questões aí para a gente comentar, né? Vocês podem também mandar a resposta aí no chat. Aproveita aí, vai mandando, coloca o número da questão e a alternativa do lado que a gente ainda vai apresentando. Parece que bugou aí alguma coisa, mas aproveita aí que liberou e vai mandando a sua resposta, tá bom? Enquanto isso, a gente vai vendo aí a primeira questão. Olha só, a bactéria não possui, então olha só, a gente observou aí a estrutura da bactéria, pôde ver ali alguns exemplos e vimos que ela não apresenta uma determinada estrutura, né? Lembra que os seres do reino Monera, eles são considerados procariontes, né? Então olha lá, são seres procariontes. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esses seres não apresentam uma determinada estrutura que envolve o seu material genético, certo? Então, olha lá, essa estrutura, né, que vai envolver o seu material genético é a carioteca, né, que é uma membrana que protege ali o seu núcleo. Então, a resposta da nossa questão, que diz ali que a bactéria não possui, olha lá, membrana plasmática, ela apresenta, envolve toda a estrutura da bactéria, ribossomos também, parede celular, DNA e carioteca. Vamos ver aí a nossa próxima. Olha só, nós temos algumas. Antes da gente responder, vamos ver aí o nosso chat que está chegando algumas respostas para a gente. Então, olha só. Para a nossa primeira questão, nós temos ali, ó, a Jennifer que respondeu ali. Primeira questão, letra E, carioteca. Quem mais? Nós temos a Yasmin que respondeu letra E também. A Camille respondeu ali letra E na primeira também. O Ari Frank, é isso? Ari Frank respondeu também letra E na primeira questão. O que mais? Temos ali o Carlos Eduardo, que respondeu também letra E na primeira. A Thaís Amanda, eu acho, respondeu também letra E na primeira questão. Muito bem. O que mais? Vamos agora observar aí a resposta da nossa primeira questão. Né? Cadê a nossa próxima imagem, onde nós temos a resposta, então, da nossa alternativa, né? Na questão 1, nós temos lá a resposta, olha lá, que é a letra E, exatamente como alguns de vocês responderam, carioteca, que é justamente aquela membrana que envolve o núcleo dessas células, né, que também é conhecida como envoltório nuclear ou envelope nuclear, né? E é aquela membrana que serve como um limite entre o citoplasma e o núcleo da célula. Se não tem essa membrana, essa estrutura vai ficar espalhada ali no citoplasma, né? O DNA das bactérias ele fica espalhado lá no citoplasma, certo? Vamos então agora para a nossa segunda questão, né, sobre também as bactérias. Olha lá. As bactérias podem ser classificadas de acordo com seu formato. Uma bactéria de formato esférico recebe o nome de... Super fácil essa questão aí, vamos ver a resposta que vocês estão enviando no chat. Então, olha lá, nós temos a Thaís também, que respondeu letra D na segunda questão. A Fernanda também respondendo letra D na segunda questão. Quem mais? O Ivan dos Santos, eu acredito, né? Ivan dos Santos que respondeu ali letra D também na segunda questão. Temos mais alguma resposta da segunda? Temos ali o Carlos Eduardo respondendo também letra D. O Luíde, acho que é Luíde, né? Respondeu aí letra D também. A Naila respondeu letra D na segunda questão também. A Thaísa, acho que é Thaísa ou Thaís, né? Respondeu ali que é letra D. E o Bernardo, letra B, a Jennifer também, o Adriel também, respondendo letra D na nossa segunda questão. Vamos conferir agora aí. Então, olha lá, a bactéria que apresenta esse formato arredondado, né? Cadê a nossa questão? Ela tem um formato esférico, né? Recebe o nome de espirilo, vibrião, espiroqueta, coco ou bacilo, né? Então, a nossa resposta, né, já está dizendo ali, já vem com o nome. Você lê aqui coco, você lembra do quê? De um coco. O coco tem formato esférico, né? Então, a nossa resposta correta é a letra D, né? Cocos são bactérias de forma esférica, ovoide ou arredondada, né? Quando elas estão arredondadas, elas estão agrupadas em pares, elas formam diplococos, né? E também podem formar os estafilococos, que são vários cocos ali unidos, né? Várias bactérias de formato arredondado. Então, questão 2, resposta letra D, como a gente pode observar. Parabéns aí para todo mundo que mandou a sua resposta. Agora nós vamos para a questão 3, temos aí a terceira questão. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Temos aí 3 afirmações. Vamos ver o nosso chat, o que vocês responderam da resposta da nossa questão. A gente tem aí, então,
O Carlos Eduardo respondeu aí letra B. O João Vitor também respondeu letra B. O Paulo Sérgio, letra B. O Dione, ou a Dione, respondeu letra B, né? Eu acho que é o Dione. O Carlos Vinícius, letra B também. A Cleciane respondeu letra B. A Janaína, letra... Temos aí a Fernanda, que respondeu letra B. Muito bem. Temos mais alguém ali, a Geórgia, eu acho, que respondeu letra B também da nossa terceira questão. O João Pedro também mandou ali letra B na terceira questão. Muito bem, né? Então a gente vai agora observar aí a resposta certa da nossa terceira questão. Então olha aí, a gente tem as afirmações, né, sobre os protozoários. Na próxima imagem a gente tem as alternativas, certo? Então olha lá, vamos ver qual delas está correta. Então vamos voltar lá nas nossas afirmações rapidinho. Olha aí, primeiro, considerando o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares como os vírus. Não, o vírus não pode comparar aqui o protista com os vírus. Segundo, pode-se afirmar corretamente que os protozoários possuem células procariontes. Então tá certo aí essa segunda afirmativa, né? Na verdade, peraí, vamos voltar aqui. E terceiro, o protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio. Agora a gente observa as nossas alternativas. Olha lá. E a resposta correta é a letra B. Olha só. Onde somente a terceira está correta. Onde a gente tem ali, ó, o protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio. Então, a nossa alternativa certa é a letra B na questão número 3, onde a malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito, né, o mosquito anófilis, como a gente pôde observar. Ok? Então essa foi a nossa aula aí do terceiro ano de Biologia. Depois a gente retorna com a nossa atividade, né, na próxima semana. Boa semana para todo mundo, bom final de semana no caso, e até a nossa próxima aula.